Doutor Abraão, que satisfação imensa. Prazer, meu mestre. Tudo bem? Como é que tá? Tudo Tranquilo? jóia. Estão me ouvindo bem? Eu estou testando uma aparelhagem aqui nova, não sei se está tudo Para ok. mim, tá ok aqui. Deixa eu ver aqui se eu chamar o Marcelo Chad aqui de novo e o Luiz Não Davi. sei- eu não sei nem se eu estou botando certo. Essas coisas de tecnologia, a Carol vai me guiando e eu vou me enrolando. Mas está me ouvindo bem, né? Tô te ouvindo bem. Tá, eu também estou ouvindo vocês bem. É uma aparelhagem nova, eu não usei. Tá. Doutores, boa noite. Boa Boa noite, boa boa noite. noite. Estão ouvindo bem aí? Tranquilo, meu som? Para mim tá ok também. Tá? Para mim tá Já 5%. fomos, Meu já áudio tá... fomos abençoados pelo doutor desembargador Flávio Lucas. Obrigado, meu mestre. Obrigado, Leonardo Biscaia, lá de Miami. Um abraço para o Beleza. Vitor, lá Pessoal, da SWAT de Miami também. Deixa eu ver, tá com o Léo Biscaia lá. tá bombando. Pois é. Tá bombando. Pessoal, vamos lá. Então, vou dar início. O Luiz Davi vai se juntar a gente daqui a pouco, né? Porque ele tá pedindo aí para ingressar às 21h15. Então, eu Isso, vou abrir aqui, né, conosco aqui. Todo mundo já sabe aí quem nós somos, o que fazemos e tal. E eu vou começar, né? Eu sei que o tema seria sobre legítima defesa, mas eu vou começar com o tema da hora, porque o pessoal vai ficar aí mandando questionamentos e tal a respeito disso, né, que é o cadastramento das armas de fogo do Sigma no Sinai. Esse aí o tema da hora agora, né, virou um tormento. bombando, né, foi o assunto de hoje. E a informação que eu tenho é que até o final do dia de hoje, mais de 1.000 pessoas tinham completado o seu cadastramento. E já tenho aqui agenda já para receber aí CACs com armas de uso restrito já pelos próximos dias. Quando eu saí da delegacia, tinha agendado, tinha 4 pessoas agendadas, mas a expectativa é que esse número cresça bastante aí. Então, vai ser uma demanda muito grande para nós nesse momento aí. É uma missão para a gente, né? E eu queria saber aí, né, de vocês, o que acham aí a respeito desse tema e tal, se vão fazer, se acham que vale a pena aí algumas insurgências que o pessoal está falando e tal. Uma coisa eu já vou dizer de cara: não haverá confisco de arma de fogo que seja regular, né? Que é o grande temor aí. Vou pela ordem alfabética aí, dar a palavra aí então para o doutor Abraão aí para dar as impressões dele a respeito disso. Bom, boa noite a todos. Bom, eu vou cadastrar. Eu vou cadastrar minhas armas. Eu acho que, não obstante qualquer discussão envolvendo qualquer debate, nós temos que andar dentro da legalidade sempre. Gostemos ou não, essa é a nova legalidade. Vai dar trabalho, dá dor de cabeça, é chato. Eu sou uma pessoa extremamente comodista, mas eu vou fazer. E eu tenho recomendado a todo mundo e recomendo a quem está nos ouvindo a fazer. Acho, me permita aqui uma crítica construtiva, que é fantasma, né, é fake news, dizer que o que eu estou ouvindo aí, nós vamos lá e a Polícia Federal vai travar nossas armas. Acho isso lamentável, não pela Polícia Federal, porque eu acho que se era para fazer já tinha feito, e se é para fazer, eles têm meu endereço, têm o endereço de todo mundo, eles vão chegar 6 horas da manhã na porta da minha casa e vão apreender arma. Então acho que não é esse o objetivo, ainda que seja desagradável esse momento. A verdade é que está se abrindo uma janela para que a gente mantenha o nosso patrimônio, e eu, principalmente eu, pelo que o Brasil tem essa mania, né? É a famosa lei de Gerson, é a farinha pouca, meu pirão primeiro, e eu acho que pelo que nós defendemos e lutamos, nós temos o dever de cumprir a legalidade. Esta é a nova legalidade. Vamos seguir a legalidade. Eu vou fazer, eu estou reunindo a documentação. Semana que vem, segunda, terça-feira, eu já devo estar fazendo meu cadastramento.
E o que tiver que fazer, eu vou fazer. Eu acho que esse que é o nosso objetivo. Doutor Marcelo, vamos lá. Bom, boa noite a todos aí. Prazer enorme estar compondo aqui essa live com os doutores. Eu também comungo da mesma opinião aí, doutor Abraão, no sentido de que se já fosse para ser, se tivesse que ter sido feito algo mais agressivo, vamos dizer assim, já teria acontecido. Não teria por que fazer um decreto e depois atropelar esse decreto como uma caixinha de surpresa para fazer apreensão ilegal de arma de fogo, né? Porque se fosse legal, já teria a previsão de entrega ali, de confisco, enfim, qualquer coisa do tipo que pudesse ser feito. Não vejo essa possibilidade. Acredito que um dos fundamentos disso tudo foram as situações de desvio de arma, né? Alguns relatos que a gente soube de quantidade expressiva sendo comprada por uma pessoa só, de mesmo modelo e etc. Então, é possível que isso tenha fomentado esse tipo de ideia de recadastramento, no caso de apresentação dessa arma, né? Então, porque é a única justificativa, ou talvez a mais plausível que vejo, com relação à apresentação da arma, porque não há nada que vá verificar. O que pode ser visto se essa arma realmente existe ou se ela tem alguma alteração ilícita, né? E aí aquele que o fez deverá responder por isso, né? Mas acho que devem cumprir a lei assim, e aqueles que entendem que não, que procurem meios jurídicos de não cumprir a lei e não fiquem aí acreditando em bravata de aventureiros jurídicos, né? Acho que é mais ou menos por aí. O que eu acho, né, é que nós já tivemos uma primeira manifestação do Supremo no mandado de segurança que foi extinto pelo ministro Gilmar Mendes, dizendo que o meio era inadequado, então sem resolver o mérito. Apesar disso, ele adentrou o tema e já deu a opinião dele da constitucionalidade do decreto 11.366. Mesmo não havendo força, né, vinculante nessa manifestação de opinião dele, porque não faz parte da parte positiva da decisão, é só ele traçando alguma linha de raciocínio, já se firmou a competência dele por prevenção para a ADI, a respeito do decreto, né, a ação direta de constitucionalidade. E nós já sabemos que ele, como relator dessa ADI, vai se posicionar pela constitucionalidade do decreto 11.366 de 2023. E eu acredito que o Supremo, como um todo, irá dizer que o decreto é constitucional. Aí alguns uma derrubada pelo Congresso. Hoje nós tivemos a eleição da presidência das casas. E eu acho muito improvável também, vou tentar chamar o Luiz Davi de novo, que ele entrou aqui na live, mas não aceita o convite. Então, eu acho improvável até que seja pautado qualquer processo de decreto legislativo. E, além disso, ainda temos a questão referente à maioria que o governo, que é o atual decreto, tem no Congresso Nacional. Isso foi aceitou o convite? da Câmara e da presidência do Senado. Né? Eu queria saber aí do doutor Luiz Davi, qual é a sua visão aí a respeito do recadastramento? Irá fazer, não irá fazer? Acha que o certo é não fazer e deixar por isso mesmo? Qual a sua visão aí, doutor, por favor? Antes de mais nada, boa noite ao meu irmão Daimon, boa noite ao meu irmão Alexandre Abraão, boa noite, doutor Marcelo Chad, agradecer o convite. Bom, eu vou fazer o recadastramento, não tenha dúvida disso. Vou fazer o recadastramento porque ontem o ministro Gilmar Mendes já soltou uma decisão em liminar de mandado de segurança, já dando o tom da festa. Mas mesmo que não tivesse soltado, como você muito bem lembrou na sua última live, os atos
atos normativos expedidos pelo Poder Executivo em caráter geral e abstrato nascem com presunção de legalidade e de constitucionalidade. Então, não seria eu que descumprirei o cadastramento. Acho que ele é importante, pelo menos do ponto de vista daquele que está cadastrando, para não ter dissabores com o Poder Judiciário, para não ter dissabores com as autoridades administrativas do Poder Executivo, para não ter problemas. Agora, isso em termos de teoria e em termos da aplicabilidade das normas. Agora, a minha visão desse decreto é que, no mínimo, há um ferimento à razoabilidade e à eficiência. A razoabilidade como princípio científico do direito constitucional e a eficiência como norma positiva esculpida no artigo 37, caput, com a emenda 19 de 98. Por que eu digo isso? Há dispositivo na 10826 e que foi reproduzido no decreto 9847, o artigo 8º, que não foi revogado pelo 11366, que obriga o compartilhamento das informações das armas registradas no SIGMA com o SINAR. Ok, podemos ter um problema técnico, um problema de compatibilidade de sistemas, mas vejo que está sendo impingido ao cidadão administrado uma obrigação que já deveria ser do poder público. Mas, em que pese tudo isso que eu relatei até agora, eu vou fazer o cadastramento. Até porque uma coisa é registro. As armas do acervo CAC são registradas e administradas pelo SIGMA. Se olharmos por esse lado, também não vejo nenhum impedimento que haja o cadastro, diferente de registro, no sistema SINARME. Vou fazer, vou cumprir a norma, mas eu acho que ela veio, pelo menos os seus termos vieram um pouco draconianos. Eu concordo em tese, né? Até a questão de extrapolar o poder regulamentar e tal, tudo isso, mas é aquilo, a presunção de legitimidade da norma, ela tem que ser arguída perante o poder competente. O poder competente, o poder judiciário ou o poder legislativo para sustentar o ato do poder executivo, extrapola o poder regulamentar. Se não há essa sustentação, ou não há declaração de validade da norma por parte do poder judiciário, nós temos que cumprir. E eu acho que é nesse ponto que nós estamos hoje, eu acho que todos nós aí concordamos. Com relação a essa interface SIGMA-SINARME, né, eu, por exemplo, com a minha senha, que eu tenho acesso. Se eu pegar o CPF de uma pessoa, eu consigo consultar pelo CPF e consigo consultar também a arma, tá? Quando o sistema funciona, porque existem dias que eu passo o dia inteiro tentando fazer uma consulta e não consigo, tá? Mas isso aí é uma questão realmente de intercâmbio entre os, né? Mas vamos lá, pessoal. Falando agora do tema propriamente da nossa live, né? Com relação à questão da legítima defesa e uso de arma de fogo. O doutor Abraão passou muito tempo aí no Tribunal do Júri, viu muitos casos específicos, né? A gente sabe que o júri, né, tem uma característica diferente, que nós temos lá o conselho de sentença, que são juízes leigos e julgam muito mais com a emoção aí até do que com a técnica jurídica em si. Mas a pergunta que eu queria colocar aqui para o doutor Abraão, para depois a gente passar também aí na sequência para todos os colegas, é o seguinte: qual é a visão em si que existe por parte do MP e do Judiciário com relação ao que se chama vulgarmente aí de excesso de legítima defesa? Bom, boa noite. Bom, vamos voltar lá no tema. São 24 anos de carreira. Desses 24 anos de carreira, eu confesso para você que pelo menos 18 a 19 foi no júri. Eu encerrei o meu julgamento, no caso lendário, agora em novembro, dezembro, eu me removi do júri. Eu tenho mais de 700 plenários, talvez não tenha um juiz, hoje não tem um juiz no Rio de Janeiro, na primeira instância, que tenha mais julgamentos do que eu. Tenho mais de 700 julgamentos em plenário. E o júri
o júri é interessante, porque no júri o cego enxerga, o surdo ouve, o paralítico anda, e a narrativa popular de um momento de conflito. São ditados que nós temos no júri. Mas o júri é muito interessante, porque se todo o poder emana do povo, o povo chamou para si o direito, o dever e o poder de julgar excepcionalmente os seus pares, o crime doloso contra a vida. E são ditados que eu fazia sempre na minha preleção para os meus jurados e para todo mundo, que eu digo o seguinte: aqui nós quatro, ou até mesmo o público que nos assiste, eu me atrevo a dizer que nós não temos aqui nenhum roubador, assaltante, nenhum latrocida, nenhum traficante. Mas certamente eu digo, nessa tela eu tenho 4 homicidas em potencial, porque o homicídio é o crime do cidadão comum. O homicídio é o crime passional. Quem viu, e eu recomendava sempre aos meus jurados, aquele filme Telecine Kilt do Michael Douglas, né? Um Dia de Fúria, sabe o que eu estou dizendo? Nós julgamos dias de fúria, né? E nesse aspecto, o que me assusta muito na questão da legítima defesa, o que me assustou nesses anos todos na legítima defesa, e eu confesso para vocês que até me cansou bastante, é o quanto o judiciário continua alienado da realidade de uma situação de confronto, de conflito armado. Eu já vou dizer logo a vocês de cara que eu não me preocupo com arma de fogo. Há muito tempo eu não julgo, não pego um processo de homicídio, seja feminicídio, homicídio, em que o fato tenha sido praticado com uma arma de fogo registrada. O homicida, geralmente, ainda mais na atual conjuntura, a sociedade está muito doente. Hoje eu tenho um medo quiniquelo de armas atípicas e de armas brancas. No feminicídio, então, eu não... Assim, a cada 20 feminicídios tentados ou consumados, um é com arma de fogo. O resto é faca, é machado, é facão, é estrangulamento, é água fervendo. Então, quer dizer, eu não tenho... Para quem lida muito com júri, como eu trabalhei muito, eu confesso para você que se Deus me livrar, tivesse que enfrentar um problema, eu preferia um disparo de arma de fogo do que uma faca. É muito mais cruel de se enfrentar e de se sentir. Pelo menos isso é o que eu colhi nesses quase 20 anos só de júri. Então, o que acontece? A verdade é que o júri ainda há um fetiche muito grande com arma de fogo. Então, por exemplo, as pessoas ignoram, e o Judiciário e o Ministério Público ignoram, não raras as exceções, apesar de há uma mudança primária, o que é, por exemplo, visão em cone, o que é exclusão de auditório. Eu tenho uma narrativa que é histórica. Pegaram um sargento da Polícia Militar, levaram numa operação, ele era um agente administrativo. Não, você é polícia, aquela maldita daquela frase da polícia, né? Tu é polícia, dá teu jeito. E o rapaz foi. E eles chamam lá vulgarmente de pane de gatilho e tal, que ele deu. E deram um M16 para ele, ele foi no confronto e chegou lá dentro de uma comunidade, na área do 41, ali, na área do 41º Batalhão. Houve uma intensa troca de tiro com lançamento de granadas. E ele ficou encurralado numa casa, começou a efetuar disparos com o M16, e ele efetuou os disparos todos com o carregador, a arma travou atrás, né? A munição acabou e ele continuou atirando, o dedo no gatilho, todo urinado, quer dizer, todo urinado, atirando para fora da casa, porque eles jogavam granada, ele se descontrolou, não era um policial operacional, estava ali tampando um buraco. E essa situação? Houve, digamos que ele alvejasse uma pessoa lá fora, houve um excesso doloso, culposo? Quer dizer, você vê que a psique do ser humano travou naquela situação. Esse é um exemplo típico de quem eu já ouvi em plenário promotor afirmando que um tiro basta porque faz muito barulho. Quer dizer,
ignoramos a questão do choque hipovolêmico, né, do tiro, um tema que roda há 200 anos nos Estados Unidos, eu já vou finalizando aqui, que é o mito dos 10 segundos do homem morto. Porque o homem morto, em 10 segundos, ele mata. Eles pegaram a lâmina, fizeram com a cobra, e a cobra, mesmo degolada na cabeça, o corpo da cobra ainda atacou. E aí se criou há 200 anos o mito dos 10 segundos do homem morto. Quer dizer, são coisas que você fala, fica todo mundo assustado. O que é? Isso é mentira. Não? Então, infelizmente, o mundo jurídico ele é muito distanciado da realidade. Eu sempre defendi um entrosamento maior, consegui até. Hoje a gente traz juízes do país todo aqui para fazer cursos na CORE, no BOP, para entender a realidade, o que é um confronto, o que é o calor, simulam confrontos, e você vai vendo que nos simuladores, até às vezes, juízes já cometeram excessos, porque entram naquele pane do momento e acabam percebendo na prática como é que é difícil você distinguir uma lesão corporal de um excesso. Em que momento você teve a frieza para, ainda que a título de negligência, imprudência, eu não vou dizer imperícia, ou até pode ser imperícia, entrar no excesso. Então há realmente uma dificuldade, é uma zona muito arenosa, né? É uma zona muito, é uma terra muito movediça, o debate dos excessos no âmbito do judiciário. Eu reconheço que nós precisamos melhorar muito e nos entrosar muito para começar a entender a distância entre aquele Caio Tício com a carteira de cigarro, né, e a realidade, o que acontece às vezes em 1,5 segundo, né? Geralmente quando o tempo que se resolve um confronto armado. Há sim uma dificuldade muito grande. Final de semana eu estava dando aula, um aluno me procurou, e aí já vou passar a palavra ao outro colega, mas o aluno me procurou falando o seguinte, e um amigo dele, policial militar, reagiu a um assalto da seguinte forma, né? Passaram 2 caras numa moto, ele, a esposa e os 2 filhos, ele alertou a esposa e os criminosos que iriam voltar, e falou, deita todo mundo no banco de trás do carro, que é vagabundo, possivelmente vai haver um confronto. Né? E aí, quando os caras vieram, ele viu o primeiro já sacando a arma, ele baleou o primeiro. O segundo, que era o do carona. O motorista fugiu, então. E ele deu um tiro no motorista, né? da moto. O tiro pegou por trás. Quando chegou à delegacia, o delegado, então, entendeu que ele tinha cometido excesso porque ele disparou pelas costas. Prendeu em flagrante. Resumo, ele teve que pagar 22 mil ao advogado, o advogado que correu atrás das câmeras do local e conseguiu pegar a filmagem do marginal na moto atirando para trás. E aí conseguiu com que o inquérito fosse arquivado. Então, estou contando isso para o doutor Abraão saber que não é só o judiciário e o MP, não. Às vezes tem não, mas quando eu disse também. Não, quando eu disse o judiciário, eu quis dizer, porque, olha só, tá legal, se você for analisar o lado senso, a polícia é judiciária. Entendeu? Quando eu quis dizer o judiciário, o Ministério Público, eu quis dizer o sistema. Né? E nesse sistema entra advogado, defensor público, não sabe, nem advogado e defensor sabem lidar com isso. Sim, sim. Nós temos um problema aqui no Brasil exatamente por conta dessa questão dessa doutrina que foi desenvolvida aqui, de um disparo, 2 já são excesso e tal, né? Totalmente diferente do americano, do israelense, que tem a ideia de neutralizar efetivamente a ameaça. Passar a palavra, então, aí na ordem alfabética ao meu irmão Luiz Góes aí, para dizer, na sua experiência como policial militar também, e tendo vivido aí muitos casos verídicos aí, visto muita coisa, qual é a sua visão aí desse tema da legítima defesa com arma de fogo?
Lá e depois de lá também, né? Depois da PEMERG. Hoje eu fui dar uma lida nesse assunto e aí eu comecei a ver a dificuldade que passa, primeiro, o operador da arma de fogo, segundo, o policial militar, depois, o policial civil. Quando falo policial civil, me refiro aos que oficiam na delegacia e o titular. Depois, o membro do Ministério Público. Depois, o advogado de defesa. Por último, entraria o doutor Abraão. Eu não consegui encontrar algo que me desse segurança em relação aos conceitos de uso moderado dos meios necessários. Aí você se referiu muito bem agora, Daimon, meu irmão Daimon. Um, tiro é necessário, 2, já são excesso. Tá? Aí você pensa, imagina um cara gigante que nem eu, 1,60 m. O único meio disponível é uma arma de fogo. 1,67 m. O único meio disponível é uma arma de fogo. Aí vem um lutador de jiu-jitsu de 1,90 m, forte pra caramba, com aquela orelha, né, inchada da prática do jiu-jitsu. Aí eu me pergunto, será que o direito pede, o ordenamento jurídico pede que eu seja herói? Não, como vem um cara de 1,95 m, forte pra caramba, lutador experimentado, faixa coral, sei lá o quê, para me moer na pancada. Eu só tenho uma arma de fogo na mão. Eu vou fazer... O direito não espera que eu seja um herói. Tenho certeza que o direito não espera que eu seja um herói. O único meio disponível que eu tenho na mão é a arma de fogo. Podia andar com um taco de beisebol, mas me parece um pouco inapropriado velar um taco de beisebol num terno ou numa bermuda, né? Então eu prefiro velar uma G19 ou então aquela G2C, fica mais cômodo. E aí? Eu tenho certeza que se cai na mão de pessoas conscientes, não, realmente, o único meio disponível, em que pese vai ter gente que vai achar que eu tinha 2 meios disponíveis, não, você podia usar a luta corporal, perfeito. Cadê razoabilidade, cadê proporcionalidade nessa exigência? Não, vai ter gente um pouco mais consciente, vai dizer, não, realmente, o senhor com esse gigantismo de 1,67 m, não podia querer barrar com as suas próprias forças corporais o cara de 1,95 m, profissional de jiu-jitsu, ou de qualquer outra luta, karatê, seja lá o que for. E aí, olha só, nós estamos agora debatendo no conforto do ar-condicionado das nossas casas, e o policial militar que está na rua, qual é o tempo que ele tem para aquilatar todos esses fatores? Porque o primeiro contato que a sociedade tem, ou pelo menos o primeiro contato que o cidadão em desespero tem sob ameaça, sob agressão, é o policial militar que está na rua. Isso quando não é o policial militar que faz o primeiro contato em virtude da ocorrência de um ilícito, uma troca de tiro, seja lá o que for. Qual é o tempo que ele tem para aquilatar isso? Proporcionalidade dos meios, necessariedade, moderação. Que segurança jurídica tem o profissional do combate urbano, o policial militar, mais especificamente, para atuar? E vou além, e quando ele começa a ver os colegas dele sendo condenados, os companheiros de farda dele sendo condenados, então gastando rios de dinheiro com advogados ou sendo arrastados, tendo a promoção obstada por anos por causa de uma denúncia que ainda está em juízo, qual é o reflexo disso na mente daquele que está aí para nos defender? Vamos além, vamos pensar em nós 4 aqui. Se nós não estivéssemos muito seguros do que estamos falando, ou pelo menos da nossa atitude diária, será que o medo do sistema que o doutor Abraão falou, né, o sistema penal todo, polícia, advogado, defensoria, Ministério Público, magistratura, será que toda essa impregnação de medo, de coerção, de quase um desespero pela insegurança jurídica não nos causa um décimo e meio de segundo
de iniciar a reação, já que nós estamos começando a ficar, estilo Pavlov mesmo, século XIX, não estamos começando a ficar assustados demais com a nossa própria possibilidade de nos defendermos? São questões que elas transcendem a mera teorização. Eu já estou partindo do ponto de observação do que tudo isso, do receio que nós temos da consequência penal lá na frente, causa no nosso poder de reação efetiva. Porque todo mundo aqui, pelo menos o Daimon, é um atirador experimentado. Abraão, desculpe te chamar pelo nome, é o outro atirador experimentado de décadas. Será que, além da idade, né, que já chega para nós, será que todo esse medo da consequência jurídico-penal não atrasa 0,8 décimos, 1 décimo, 1,2 décimos a nossa reação? Isso já está começando a se cristalizar no nosso inconsciente. Isso começa a cristalizar no nosso inconsciente. Nós aqui que estamos em outra área de atuação, imagina no consciente do policial, do inconsciente do policial militar. Quantos percentuais a gente poderia aquilatar para saber até que ponto essa impregnação está colocando a nossa vida em risco, não por falta de destreza do nosso treinamento, mas por bloqueios. A nossa mente, ela é um escaninho insondável. Aí você começa a ler uma decisão aqui, começa a ler, que nem todo mundo é um doutor Alexandre Abraão, você começa a ler uma decisão aqui, outra decisão ali, pô, esse aqui foi condenado, e esse aqui está enrolado. Não, esse aqui está com a vida estragada. Em algum momento, isso cria um pensamento, forma dentro da tua mente. E, volto a dizer, não é pela falta de destreza. Às vezes, aquele 0,1, 0,12 segundos, que você demorou porque em algum momento a tua mente deu uma cristalizada, com medo da consequência jurídico penal, pode te levar à morte. É interessante essa colocação aqui, Luiz Davi, e eu vou acrescer só em complemento lá que o doutor Abraão falou, que eu mencionar. Eu respondo todos os ofícios que vêm do Poder Judiciário nos processos em que são encontradas armas de fogo. E eu asseguro, porque eu estou montando essa estatística lá, em 87% dos casos, a arma usada no crime não tem registro de arma. Não sei se tem registro no Exército. Aí não sei, porque possivelmente o juiz também mande oficial ao Exército. Mas no Sinarme não tem, porque sou eu que respondo, eu assino diariamente. Hoje mesmo chegaram 5 ofícios. Eu passo lá para a menina que faz a pesquisa, a menina faz a pesquisa e já volta com o ofício pronto para mim. Aí eu vejo lá o ofício, assino eletronicamente e devolvo para ela enviar para o juiz. Então, assim, armas legais utilizadas em crime é uma pequena, muito pequena proporção. Tá? Isso eu asseguro porque sou eu que assino os ofícios todos aqui do estado do Rio de Janeiro. Então, eu sei aí, né, e chega muito ofício do Poder Judiciário solicitando essa informação. Então, isso eu posso afirmar. Doutor Marcelo Chad, o senhor é aquele ali de 1,90 m, faixa preta, não sei quantos graus aí de justiça. O Luiz Davi falou, cuidado com chegar muito perto dele e assustar. Ele vai alegar uma legítima defesa putativa. Vai área da não vai colocar no excesso, não, né? Mas... Ô, Daimon, antes de você entrar nesse assunto, deixa eu só dar uma palhinha que é importante. Você falou em estatística aqui, só para ficar... Eu abri aqui que eu tenho alguns também estudos. Em 2008 eu fazia um curso no FBI e lá me foi apresentado um estudo americano seríssimo que comprovou que cada arma clandestina no planeta é responsável por 8 vidas. Bom, quando você pega esse estudo lá e compara, aqui no Rio de Janeiro foi feito um estudo entre janeiro de 2016 e julho de 2019. Certo? Foram apreendidas, vejam bem, janeiro de 2016 a julho de 2019, globalmente falando, 48.656 armas de fogo. Quantas delas eram legalmente
adquiridas. Dá um chute aí, doutor Marcelo. Eu ou Daimon? Não, você. Eu? Qualquer um dos dois, pode ser você. Eu sorteei. Doutor Marcelo, dá um chute. Quantas? 2.000? 3%. 11. 11. 0,22% das armas. De 48 mil, vou repetir, não são 400, 48.656 armas, apenas 11 tinham origem lícitas. Só queria passar isso. Para reflexão. Doutor Marcelo, sua experiência aí com a questão da legítima defesa aí, em especial atuando na defesa aí dos réus, por favor. Bom, o tema é delicado, né? Brilhantemente abordado já pelos colegas, os doutores anteriormente. E penso o seguinte, né? Nós temos nós precisamos ter o direito voltado muito bem para a questão teórica e nós temos que ter o operador do direito, seja ele qual for, né? Aquele que trabalha efetivamente com o direito, que lida materialmente com esse direito no dia a dia, ele precisa ter uma noção além dos livros, né? Essa noção, além dos livros jurídicos, né? E essa noção, além dos livros jurídicos, vem com instrução de livros sobre o tema, por exemplo, né, de medicina legal, sobre o tema de arma de fogo, etc. Isso tudo vai conseguir contribuir para que todos aqueles que estejam na linha de trabalho com a temática, né, com a legítima defesa, seja com arma de fogo, seja com o que for, conseguir compreender um pouco melhor isso. Outro ponto que vejo é a experiência de vida de cada um, que também vai influenciar nesse e entender como funciona um pouco mais a mente do ser humano dentro de uma experiência atípica, vamos dizer assim, uma situação de grande estresse, podemos dizer. Isso também pode ser buscado através de estudo de psicologia, psiquiatria e etc. Isso tudo para ajudar a compreender um cenário real. O cenário jurídico, né, de doutrina, ele não traz uma análise exclusivamente do caso concreto. Isso precisa ser feito com aquele que com o ser humano que ali está presenciando, né? E essa linha é muito limítrofe de como que as coisas aconteceram. Se eu, por exemplo, né, costumo dar esse exemplo às vezes para os meus alunos. A gente tem 16 disparos de arma de fogo, 20 disparos de arma de fogo, todos acertando a vítima, né, que faleceu. A gente consegue precisamente dizer que foi um excesso de legítima defesa? A resposta é negativa. Só com esses elementos, não. Né? Aqui até exagerei que todos acertaram. Né? Mais 20 disparos. Né? O autor efetuou 20 disparos. A gente consegue dizer que houve excesso de legítima defesa? Não. Né? Por que não? Porque a gente vai precisar ter uma série de elementos para serem analisados. Né? Se esses disparos todos acertaram, qual foi a circunstância do local onde esse disparo atingiu, o calibre que foi utilizado, né? O tamanho da pessoa, né, que recebeu esses disparos, né? O porte físico dessa pessoa, qual é o estado anímico dessa pessoa, ou seja, essa pessoa ela estava drogada, com drogas estimulantes, por exemplo, com cocaína, né? Ela estava alcoolizada, como é que foi, quais foram essas circunstâncias? Isso tudo a gente precisa analisar. E a gente tem vídeos, né, inclusive de grande circulação aí na internet, que nos permitem ter esse conhecimento, essa ciência, né? Então, como muito bem trouxe aí o doutor Luiz Bois, né, a questão desse segundo, ali poucos segundos, poucos milésimos, em que aquele que vai reagir a uma injusta agressão, nós aqui, eu tenho certeza disso, num caso desse, a gente vai fazer uma leitura
em milésimos de segundo do ordenamento jurídico inteiro. Né? Você fala, pô, tem uma pessoa ali atrás, pô, mas se eu porventura acertar com aquela pessoa ali atrás, é melhor eu correr o risco de sofrer uma lesão, de ser baleado, de morrer, ou eu me jogo no chão, o que eu vou fazer? Porque se eu disparar ali, você vai ver aquele cenário gritante na sua cabeça ali de pessoas que vão te julgar por uma situação em que não tem a real consciência, no geral, na regra geral. Então, pode ser que você vai procurar uma câmera, porque se tiver uma câmera aqui vai me salvar, vai me mostrar o que realmente aconteceu aqui antes. Então, aquele milésimo de segundo que você deu uma olhada para a câmera, você, às vezes, vai significar a sua vida, né? Vai significar o que você tem de mais precioso, né? Uma coisa que eu gostaria também de trazer aqui com relação a isso, para não me estender também demais, é uma questão que é interessante, que fala-se muito, né, do direito à legítima defesa, mas a gente também pode ver isso também como um dever, né? Se colocarmos a nossa vida, né, no patamar de bem mais precioso, né, que temos, de bem juridicamente mais elevado, nós precisamos ter essa ideia de que a legítima defesa ela acaba sendo um dever do direito no melhor cenário, né, no melhor uso dessa expressão, um dever de se resguardar, né? E acredito que a sociedade ainda precisa muito evoluir nesse sentido aí para entender na hora de um júri, para entender como é que isso se faz. E muito importante também a atuação do Ministério Público, que muitas das vezes aí o doutor Abraão vai poder falar também, às vezes, um pouco sobre isso, que se esquece um pouco do promotor de justiça, né? Tem se esquecido um pouco do promotor de justiça, tem virado promotor público, onde pega aquilo ali e quer ir contrário a tudo, de qualquer forma, às vezes com um certo despreparo que já pude perceber em plenário. Mas acho que, em termos gerais, é isso, né? Nós precisamos evoluir em todos os sentidos, principalmente para aqueles que... para encerrar, né, que eu já estava me esquecendo, esse mito de que o projétil, né, o disparo acertou nas costas, que o cara estava de costas, né? Até porque, né, geralmente, como se foge atirando, a pessoa fica meio de lado, atirando para trás. Então, não é porque acertou nas costas que foi em excesso. Isso também é uma grande lenda urbana aí, né? É só fazer um apontamento em relação ao que o doutor Marcelo Chade falou, em relação ao estado de ânimo do agressor. Os conflitos do Império Inglês, principalmente a Guerra dos Boers, no final do século XIX, a arma de porte do exército inglês, a arma que os oficiais usavam, era o Webley Mark IV. Ele tinha um calibre parecido com um 38. O problema é que eles descarregavam uns 6 tiros naquele fanático que vinha com aquela faca toda, né? E não adiantava, e matava o militar inglês. Daí eles desenvolveram o Webley Mark VI, que o calibre era .455, porque eles chegaram à conclusão que 6 tiros de algo parecido com um 38 não estava sendo suficiente. Aí eles desenvolveram o Webley Mark VI, um revólver interessantíssimo, já no calibre acima do 45, né? .455, justamente para lidar com esse tipo de estado de ânimo, onde a pessoa vem totalmente adrenalizada para te agredir. O que eu estava... Vou pegar um gancho também nessa colocação aí do Dr. Marcelo Chade, também do Abraão e do Davi, a respeito do seguinte, né? Eu tinha alguns meses na polícia quando eu presenciei a seguinte cena, né? Nós estávamos voltando de uma diligência, 2 viaturas ostensivas, e de repente eu vi os colegas da primeira viatura saltarem armados, apontando em direção a um carro. E nós saltamos também, mas não estava entendendo qual era a situação, né? Eu vi que eles voltaram, nós voltamos também, e iniciou-se ali uma perseguição. Isso foi na altura da Candelária. O veículo que eu estava, o motorista era mais habilidoso, passou à frente e emparelhou com o tal do carro, né? E eu
estava ali no banco do carona. Eu não sabia o que estava acontecendo, tá? Quando eu apontei a arma para dentro do carro, eu vi os caras se encolhendo lá dentro. Aí pensei, não é vagabundo, porque se fosse vagabundo já teria atirado, né? Aí pensei, já que o negócio é só interceptar o carro, atirei no pneu. Né? Dei um tiro de pistola no pneu. Furou o pneu, o carro sambou um pouco na pista e parou. Aí fomos abordar os caras, né? Eu não estava entendendo ainda qual era o motivo da confusão, mas tira os caras do carro, olha, não sei o que e tal, coisa. Aí que eu fui entender depois, quando os colegas chegaram, que foi o seguinte, que o carro tinha batido na viatura, na primeira viatura. E quando mandou parar, os caras não pararam, né? Na verdade, era só isso. O cara ficou com medo, que bateu no carro da polícia e saiu correndo, né? Esperado, né? E todo mundo meio escaropado no carro, porque o carro, assim, uma lata de cerveja dentro do carro, tudo fotografado, tal, fiz perícia, tudo que tem direito, né? E aí foi dito que o disparo foi feito para parar o veículo, que não obedeceu a ordem de parada, o disparo não foi contra a pessoa, foi só contra o bem e tal, tudo isso. Resultado final, né? Resultado final. Os caras fizeram a transação penal por desobediência, né? Mas veio um documento lá da Justiça dizendo para averiguar o abuso de autoridade do policial que havia disparado contra o veículo. Eu sei que esse inquérito foi instaurado, durou um tempo, né? Eu depois lá, não sei se o inquérito foi arquivado, o que aconteceu. Eu sei que pelo tempo já até prescreveu. Mas por que eu estou trazendo esse caso para cá? Né? Quer ver, foi um tiro totalmente consciente, não foi um disparo afobado, né? Foi um disparo completamente consciente. E eu respondi ao inquérito por abuso de autoridade, né? No primário, com os antecedentes, né? O inquérito não foi para frente e tal. Mas eu queria colocar. Mas vejam bem, aquilo já me causou uma repercussão mental no seguinte sentido: porra, o troço é estranho, porque você disparar uma arma de fogo pode trazer sérias consequências, né? Aí eu estou entrando nisso exatamente para colocar aqui essa questão. Se esse medo dessa reação do sistema não pode custar a vida do... Pode. Com Vai. certeza. Pode que vai. Você falou desse exemplo alguns outros. Do funcionamento mental reverso que, doutor Daimon, isso vai, de alguma forma, isso vai se instalar na tua mente. Isso vai criar um condicionamento mental reverso. Isso vai ser um elemento de aumentar a lentidão da tua reação na hora que você realmente precisar. Não estou questionando a tua destreza no uso da arma de fogo, que eu conheço bem você. Mas isso, em algum momento, vai ter um reflexo em você. Reflexo negativo. Será que haveria necessidade? O tiro foi no pneu, quer dizer, foi consciente, o disparo foi no pneu, pelo menos é o que você me falou agora, me parece que tenha sido necessário. Você optou pelo mal ao bem menor, nesse caso, não atentou contra a vida, e ainda assim instauraram um inquérito por abuso de autoridade. Não estou criticando a autoridade que mandou instaurar, nem a que instaurou, mas olha o vício que isso traz no sistema. Traz não só você, traz a todos que estavam envolvidos e todos que tomaram conhecimento depois. Olha, eu ia passar umas 3 lives aqui contando casos para vocês em que as pessoas foram vitimadas por causa desse momento de titubeio. É lógico que acionar uma arma de fogo é algo complicado, é algo perigoso. Ninguém discute isso. É só um imbecil perderia tempo de discutir isso. Mas daí a ter um agente acionando numa situação dessa, né, a questão... Isso tudo me fez lembrar a passagem de uma decisão que eu dei, em que eu faço uma transcrição. Eu trouxe aqui, engraçado, eu não sei porque eu me lembrei desse trecho, é uma decisão antiga. Eu justamente fazendo crítica a
conduta semelhante a essa, Daimon, que você enfrentou, eu votei assim na minha decisão de rejeição. Operadores do direito só foram treinados para adequar a norma jurídica ao caso concreto. Isso não é fazer justiça. Renega-se com esse padrão todas as outras doutrinas sociais existentes e atuantes nos fatos sociais e nas pessoas. Essa forma retrata a justiça formal necessária à justiça proativa. Então, quer dizer, é isso. No fundo, todo mundo só foi adequado, todo mundo só foi adestrado a adequar uma conduta a uma norma concreta. Mas os elementos subjetivos, do tipo o dolo, a culpa, né, as excludentes, o erro de tipo, o erro de direito, quer dizer, o operador do direito, ele não tem, via de regra, operador do direito, tá? Isso vai lá do PM da rua ao ministro. Ele não tem um adestramento mais profundo, principalmente na parte geral do direito penal. Se você for olhar as decisões, dificilmente elas entram em temas de parte geral do direito penal, né, profundamente. Isso é uma falha estrutural. Eu fiz um curso nos Estados Unidos, nesses cursos americanos, eu conversei com diversos juízes, promotores, e uma coisa ficou pontual, que eu poderia resumir isso tudo numa palavra. Lá, eu ouvi bem de um juiz na corte uma coisa muito certa. Aqui, nós não invadimos o mérito da ação. Você tem lá decisões isoladas, eu podia pegar aqui umas decisões da Suprema Corte Americana que são isoladas, se vocês quiserem, eu acho aqui, cito tal, eu estudei estudando isso, mas, via de regra, o que o operador do direito cobra ao agente policial nas suas ações é a adequação da sua conduta ao protocolo. Vamos pegar o caso do Dr. Daimon. O juiz indaga o Dr. Daimon. O que o senhor fez estava no protocolo? Sim, estava. Aí é aquilo que eu brinco sempre para os meus alunos, que nem o Galvão Bueno. Acabou. Porque, olha só, é certo. Olha só, é profundo isso. Eu pego o Marcelo Daimon, que é um cidadão comum, um ser humano qualquer, da via pública, que estudou e passou no concurso. Ele ingressa nas fileiras de uma corporação. Policial militar, civil, federal, não quer saber. Marcelo Daimon se tornou hoje um policial. Ele é um homem cru. Ele não sabe nada. Ele entra numa instituição e ele é adestrado, disciplinado a se portar daquela forma. Ele, em uma situação concreta, ele executa aquela atividade para a qual ele foi adestrado. Ora, o adestramento é ruim? É. Descobrimos aqui que é. Doutor Daimon, fique tranquilo. Doutor Luiz Davi, doutor Marcelo, a partir de agora vocês vão mudar esse protocolo. Porque nós descobrimos um caso concreto que esse protocolo está desatualizado ou não funciona. Mas o doutor Marcelo Daimon não pode nunca ser responsabilizado a uma causa supralegal. É instintivo que ele vai reagir da forma que ele foi ensinado para reagir. Mas aqui aparece um operador do direito, um delegado, um juiz, um promotor, para dizer: ah, não, eu acho que isso aqui está errado. Bom, você acha que isso aqui está errado, isso é um problema seu. Eu não tenho que achar que está errado uma conduta de alguém que diz e prova que agiu dentro de um protocolo. Ou que existiu uma situação denominada concreta em que ele foi forçado a agir daquele jeito. Mas no Brasil é aquilo, a gente vai deixando a legalidade para assumir as nossas feições. E eu acho que é tão interessante que fala-se tanto em do direito alternativo, fala-se tanto do ativismo jurídico, mas isso é um ativismo jurídico. Isso também é um ativismo jurídico.
Eu não posso, eu, juiz, dizer que eu não concordo com o que o doutor Daimon fez, não. Eu acho que é abuso de autoridade. Excelência, eu ajudei no protocolo. Está errado? Está errado. O senhor fala lá com o pessoal da Polícia Federal. Foi assim que eu aprendi na escola. Ah, mas eu acho que você está errada, pune você. E aí, o Luiz Davi, surge aquela frase famosa da PM, né? Ah, doutor, no fundo eu sou só um RG. O cara se sente só um RG. Você não entra na psique. Tem dois temas aqui interessantes, né? As reações naturais do ser humano durante uma crise. O cara que reage, eu digo o seguinte, a legítima defesa, eu quero ouvir isso até de vocês, para mim a legítima defesa não é uma posição, um ato legal. Ele é um ato natural, do direito natural. É instintivo. Se você encurralar um gatinho na parede, ele vai voar em você, no teu pescoço. É instintivo. Que se eu agarrar no pescoço de uma mulher frágil, de uma criança, ainda que ela morra, ela vai se debater para tentar fugir. Você tem, durante a reação, você tem a posição fetal durante a crise. Isso chama-se reflexo de fuga. E o reflexo de luta é a reação instintiva. É o gatinho que pula. Então, quem age em legítima defesa está verificando uma situação em que o equilíbrio emocional dele verificou o risco à existência dele ou de um ente querido ou de um ente da qual ele respeita. Legítima defesa é própria de terceiro. Não, mas aí aparece sempre um promotor e um juiz para dizer que acha. É mais ou menos isso que eu vejo sempre. Entendeu? Que nós tínhamos que melhorar isso. Doutor Marcelo. É meu ponto de vista. Acaba que a gente fica tendo um direito, doutor, né, que ele pega como se fosse um quebra-cabeça, né? Aconteceu determinado fato, a gente encaixa aqui. Por determinado fato, a gente encaixa ali. E não se faz um estudo aprofundado do direito penal da parte geral e de questões subjetivas, e aí até retorna aquilo que eu falei, da questão do dever da legítima defesa, que o doutor colocou aí de forma mais clara, né, do que eu havia dito, que é aquela questão que é algo instintivo, aquilo vai acontecer. Então, se enxergar que essa situação, em determinados casos, obviamente, essa vai ser uma reação natural do ser humano, né? Isso e só daí, se a gente partir já desse princípio, a gente começa já a verificar pontos que o direito vem nos deixando aí sem resposta, ou na verdade vem dando uma resposta, mas que é uma resposta que não é uma resposta que consta na parte geral do nosso direito pátrio. É uma resposta que não dissemina segurança jurídica. Você está falando tanto de armas, por exemplo. Insegurança jurídica. A insegurança jurídica. Eu pego um exemplo simples de arma. Você tem um lugar que você tem duas varas criminais. Um determinado agente é flagrado pelo doutor Daimon com a arma com registro vencido. O Luiz Davi prende outro elemento com uma arma idêntica, também com registro vencido. Os dois apresentados na delegacia são submetidos a duas varas criminais, às vezes porta com porta. O juiz de uma vara entende que é crime. O outro juiz da vara do lado diz que é mera irregularidade administrativa. Então, quer dizer, e aí isso é um exemplo básico do que a gente falou de arma e tal, mas isso projeta para o todo, né? Como é que você pode ter uma situação em que o doutor Daimon deu um tiro no pneu numa situação concreta e numa outra situação concreta, idêntico caso, o sujeito é processado, punido entendeu? Porque efetivamente nós ignoramos protocolos. E aí, aquilo que o senhor falou antes. Existe pode falar. Desculpa. Não, pode falar. O doutor Abrão estava falando desse vício dos operadores do direito, e que você depois, o Marcelo Chad, falou do quebra-cabeça, pega a norma e encaixa. O problema é que há um hábito aqui no Brasil, não sei se por
saída mais simplista, mas de se fazer a adequação do fato à norma como uma foto, quando na realidade essa adequação do fato à norma tem que ser feita como um filme, não como uma foto. Verdade? Com aquilo que eu disse aqui ainda agora, né? Operadores do direito só foram treinados para adequar norma jurídica ao caso concreto. Isso não é fazer justiça. Eu olhar uma situação. Uma inteligência artificial faz isso, né, doutor? Pois é, e está arriscado fazer melhor. Está arriscado fazer melhor. Ainda periga fazer melhor. Vamos lá, pessoal. Então, a gente já caminhando aqui para o nosso fim, né? E a live vai ficar gravada, tá? Vai ficar compartilhada para quem está participando aí, tá? Eu vou voltar aqui no tema que a gente começou, né? Porque o pessoal está colocando aqui de novo. Estou falando aqui. Caixa alta aqui são vários. O recadastramento é legal e quem não recadastrar será criminoso. Bom, primeiro de tudo, o legal é aquilo que, numa democracia, é dito como tal pelos poderes competentes. Se o judiciário não declarar a norma inválida, ela continua válida. Se o poder legislativo não suscitar o excesso regulamentar do poder executivo, a norma continua válida. Então, legal é isso. Eu posso ter a minha opinião de que é legal, doutor Abraão ali, doutor Luiz Alberto, mas todos nós estamos sujeitos a essa legalidade que é estabelecida dentro de um sistema. Tá? Então, legal até o presente momento porque não existe invalidação, não temos notícia do Poder Judiciário ter invalidado a norma, nem do Poder Legislativo ter suscitado a mesma, então legal E qual a consequência para quem não recadastrar? Eu não acredito na parte criminal, porque vencido e tal, já existe uma firme jurisprudência no sentido que não é crime. Mas a apreensão administrativa e processo administrativo para perder a arma, eu acredito que haverá. Por isso que eu não recomendo que não faça. Tá? Então, uma coisa é opinião. Opinião, cada um tem a sua, a gente vai ali, toma um chopp, cada um vai dizer, vai criticar, outro vai defender e tal, mas legal é aquilo que é colocado dentro desse sistema. Concorda comigo, doutor Abraão? Muito, muito. Olha só, o Luiz Davi falou uma coisa certa aqui, a presunção de legalidade. Olha só, eu acho sim que o decreto... olha só, eu era juiz novo, e uma vez eu fui criticar uma decisão criticar tecnicamente, não ofensivamente. Eu não aceito agressividade e adjetivações. Eu acredito na crítica, tudo sem adjetivações. Eu não concordo com o que você diz, mas vou defender até a morte o direito de você dizer. Isso é básico. Isso é democracia. Tá? Eu não concordo com o que está sendo feito, eu não concordo com o decreto, mas está em vigor. Porque as pessoas, o Brasil é assim, nós temos que parar com essa mania, isso parece estar no nosso DNA, sabe? Todo mundo está na ilegalidade. Aí vem, não, mas eu também, então, todo mundo tem uma desculpa, eu sempre falo isso nas minhas palestras, todo mundo tem uma desculpa para a ilegalidade. É impressionante que o cara que rouba na rua, ele diz que rouba porque está passando necessidade, porque ele precisa daquilo para viver. Aí você pega o cara do colarinho branco, ele diz que ele sonega, porque se ele não sonegar, ele quebra e ele não consegue viver. Todo mundo tem uma justificativa para andar fora da lei. Desculpa, é um desabafo construtivo. Eu não estou sendo ofensivo, por favor. A verdade é o seguinte... né? Pois é. A verdade é, eu acho que o decreto é eivado de ilegalidades, de inconstitucionalidades. Aí, uma vez eu fui falar num debate com um desembargador muito jocoso, ele falou assim: Abraão, meu filho, o tribunal tem a prerrogativa de errar por último. O Supremo Tribunal Federal já ventilou, é histórico, assim, vamos olhar o tabuleiro. O STF já vinha decidindo de formas restritivas a questão das armas. É óbvio que o STF vai decidir pela constitucionalidade do decreto, da legalidade do decreto. Eu sou muito pragmático. Olha só, eu sou muito pragmático. A gente já sabe qual vai ser a solução disso. Esperávamos até coisa pior. Vamos fazer isso.
Esperávamos coisa pior, ok? Não gosta disso, nas próximas eleições usa da sua arma legal, que é o voto, muda, briga com seus deputados, com seus senadores. Ok, isso é democracia. Agora, hoje, cara, nós temos um decreto. Vamos cumprir o decreto, porque senão nós temos contra nós o mesmo argumento que nós estamos debatendo. Ah, vocês estão agindo na ilegalidade, então eu posso agir na ilegalidade. Então vamos cortar todas as leis e vamos viver um estado natural. E ele é inviável. Então, eu desculpo o desabafo, é um desabafo construtivo. O decreto me trouxe muito desconforto, mas ele está em vigor. Então, me cabe, como cidadão, introdução à ciência do direito. O ser humano é um ser gregário que vive em sociedade. E se existem normas jurídicas presumidamente legais, normas que estão em vigor, cabe a nós, até para dar exemplo, cumprir a regra. Então, vai lá na Polícia Federal. Doutor Lógico. Nós cumprimos, doutor Abraão, uma norma muito mais pesada todo santo mês. Todo santo mês, quando a gente olha para o nosso contra-cheque, a gente cumpre uma norma muito mais pesada. 27 meses. Pois é, mas olha só, tá bom. Nós temos que cumprir o decreto. Ponto final. Ponto final. E olha, vou além. Desculpa, Daimon. Eu acho que é crime, sim. Desculpa, eu acho que está crime. Aliás, eu acho que eu sou atirador há 2 décadas. Eu tenho 2 décadas como atirador, sem nenhuma infração, sem nada. Não estou me vangloriando, não, porque é meu dever. Ok? Andar dentro da lei é meu dever. Aliás, é nosso dever. Pois bem, vamos lá. Quando eu cumpro a regra, eu mostro à sociedade que eu estou agindo em alinhamento com a sociedade. Eu estou aproveitando esse momento até para provar que há um estigma contra todos. E mais, aí foi dito aqui, o doutor Marcelo disse assim, não, porque houve gente que comprou 10 armas idênticas, as armas idênticas. Ok, vamos ser honestos, eu não sei nem se tem alguém aqui que está ouvindo a gente. Mas se tem, eu vou deixar um recado. Eu não quero você do meu lado. Há 2 décadas que eu não quero você do meu lado. Porque, para mim, quem anda com arma ilegal, Daimon, lá no artigo 59 do Código Penal, eu agravo a pena. Não tem justificativa. Você tem os mecanismos. Porque nós não podemos, inclusive para manter o nosso esporte, a nossa paixão. Ora, tem gente que gosta de charuto, tem gente que gosta de cigarro, tem gente que gosta de vinho, tem gente que gosta de cachaça, tem gente que gosta de jogar no cavalo. É jogo. Ele não pode invadir o meu. E nós que gostamos de tiro, que nós gostamos de armas, de cultuar nossas armas, nós não queremos pessoas ao lado que estão andando na nossa sombra e deturpando tudo. Vamos construir um negócio de 3 milhões de pessoas, direto e indiretamente. Desculpa, gente, o desabafo, sabe? Mas a gente tem que pensar nisso. Tá na hora da gente fazer a nossa meia-culpa. Eu vi muita gente fazendo besteira a partir do tal do porte abacaxi. A gente viu, pelo amor de Deus. A justiça é cega, mas o juiz não é burro. Nem vocês são. Desculpa o desabafo, tá, Daimon? Não sei nem se era lugar. Mas isso é uma coisa que anda me irritando. Sabe? Eu não quero essas pessoas ao nosso lado. Eu quero as lojas funcionando, eu quero os estandes de tiro funcionando, quero tudo funcionando. Doutor Bruno, quando o senhor falou que tem gente que gosta de cachaça, não foi nenhum recado, não, né? Não. Até porque eu sou teu cúmplice. Eu vou colocar aqui questões aqui, só para a gente ter noção de como é o nosso povo, né? Em relação a isso. Eu lembro o seguinte, que Sócrates, filósofo grego, já condenado à morte, quando propuseram a ele que ele fugisse, porque a lei que o condenara à morte era uma lei injusta, ele se recusou. E disse que se os homens bons não cumprirem as leis ruins, como vamos exigir que os homens maus cumpram as leis boas? Então o cara morre, inclusive, para dar o exemplo. Né? E vejam bem, eu vi 2 casos emblemáticos. O decreto prevê 3 armas. Aí o cara já tem 3 armas. Aí ele diz assim, doutor, eu não posso ir na loja comprar uma 4ª, mas se eu comprar de um terceiro, eu posso ter uma 4ª arma?
Meu Deus. Aí o cara falou assim, eu falei, essa pergunta é para me sacanear ou você está realmente com essa dúvida? Aí ele, não, o senhor tem que entender que eu sou leigo. Eu falei, não, o senhor não é leigo, o senhor quer dar jeitinho. Isso que é jeitinho. Porque dizer que, porra, que só podem três. Ah, não posso comprar uma quarta na loja, mas se eu comprar do Davi, posso? Então, porra, ou seja, aí eu fico com quatro porque eu não compro. Aí se eu comprar do outra do Marcelo está de cinco, compro outra do Dr. Abraão mais seis, e aí comprando 20. Né? Daimon, eu sou até, olha só, eu sou até mais abrangente que você. Eu gosto muito da pessoa que pergunta. Juro por Deus, eu gosto da pessoa que pergunta. Porque a pessoa que pergunta mostra boa fé. Pior o cara que compra e acha que já pode fazer, já fez o negócio. Mas o cara que compra é boa fé. Eu defendo que todo mundo tem que ter arma, sem armas. Tem. É um direito. Mas o cara tem que cumprir dentro da legalidade. A gente tem que parar com essa coisa de jeitinho, entendeu? Essa coisa de dar jeitinho, vamos dar meu jeitinho. Agora, se o cara quer ter um fuzil Barrett .50, beleza, se você conseguir abrir um precedente, eu também quero um. Não, eu vou comprar, mas eu O vou que ter não que dá é para ter 10 iguais, né, doutor? Doutor, vai ter apreensão de arma quando a gente entregar o fuzil? Não, não vai ter, não vai haver confisco de arma. Eu quero que o CAC entre lá e saia em 5 minutos, tá? Mas aí o cara me coloca assim, não, mas tem o seguinte, eu fiz umas modificações na minha arma que não são permitidas. Eu troquei isso, troquei aquilo, instalei uns equipamentos que não pode, não sei o quê. Instalei um equipamento assim que não, é proibido de entrar no país. Falei, meu filho, olha só, vou uma coisa. As armas forem apresentar. Tipo, você comprou um T4, chegou com um T4 lá, você comprou um M16, chegou com um M16, comprou um AK-47, chegou com um AK-47, porra, nós vamos esperar mais curto prazo possível, porque nós não queremos você lá fazendo fila para entrar e você também não quer ficar lá. Então, nós vamos liberar o mais rápido possível para terminar o cadastramento. Agora, o cara vem me dizer que fez mudança ou autorizadas na arma dele, e aí, assim, eu estou com medo de usar essa arma porque eu fiz mudanças que não são previstas em lei. Aí é difícil, né? Aí, ele falou isso para um delegado de polícia, Daimon? Fala. Eu fiz uma mudança aí, né? Que Mas sabe o que acontece? Daimon, você sabe que eu teria muito medo. Agora, uma coisa séria, é um desabafo sério. Eu teria muito medo hoje dessa estrutura. Porque o que acontece? A confusão e a superposição de decretos criou uma situação de insegurança. Tem horas, efetivamente, que eu não sei se eu estou 100% na legalidade. Não porque eu quis burlar a lei, mas que muda um decreto, muda outra. Ora o carregador pode, ora o carregador não pode. Ora o kit disso não pode. Ou seja, a gente sabe que o kit vulgarmente rajada não pode, supressor de ruído não pode. Quer dizer, mas e aí? E a mira? E o LVPO, o Luneta, ora pode, ora não pode. Isso é uma questão até que vai ser muito interessante no futuro de se enfrentar. Mas quer um exemplo dessa insegurança jurídica? Concreto hoje. Carregador continua não sendo PCE. Carregador não é produto controlado, porque o artigo 4º ou 5º do decreto 10.030 não foi revogado pelo 11.366, nem a instrução técnico-administrativa 14/17 da DFPC. O carregador, hoje em dia, não é produto controlado. Entretanto, você vai lá no 11.366, está lá, proibida a comercialização, venda de partes, peças ou acessórios de arma de fogo. Pô, eu concordo que para o cidadão administrado conviver com esse cipoal normativo, nós aqui que somos operadores do direito, já temos alguma dificuldade para saber o que é o que nesse cipoal normativo. Imagina o cidadão administrado, que nem todo mundo é obrigado a ter conhecimento jurídico. Aliás, graças a Deus, né? Que senão não teríamos médicos, engenheiros, outros tipos de trabalhadores. Imagina você chegar para uma pessoa e falar assim, olha, carregador de arma de fogo não é produto controlado. Entretanto, apesar de não ser controlado temporariamente ou
vamos que no Brasil, temporário e provisório se torna definitivo, né? Mas por enquanto você não pode comprar ele. Mas como se não é produto controlado? Como é que eu vou explicar isso para uma pessoa? É difícil. É difícil. Pô, É difícil, porque nós tivemos uma superposição de normativos, e no e eu já espaço dizia, de tempo curto, né? eu já dizia lá atrás, já dizia, né, para vocês, já falava, olha, me preocupa que todo esse arcabouço está sendo construído através de atos infralegais. Sim. Tudo em cima de decreto. E começou a ficar confuso já com as decisões do Supremo, que suprimiram parte do decreto daqui e Abril dali. de 2021. E para a gente começar a entender, já começava a ser uma colcha de retalhos para conseguir entender o que podia e o que ainda não podia. Né? E aí agora veio uma nova superposição de legislação, praticamente revogou tudo que era anterior, e agora nós temos aí algo um pouco mais simplificado. Mas mesmo assim ainda temos trechos dos decretos anteriores que continuam vigendo. Né? Então, realmente uma insegurança jurídica e uma confusão que foi feita muito grande. O ideal é que essas mudanças estivessem vindo através de lei. Aí nós teríamos uma segurança jurídica hoje muito maior. Mas quando é ato infralegal, fica à mercê de política de governo. Entra o governo, vai trocar, entra outro, vai botar de novo e tal. Né? Me preocupa muito a questão que eu tenho visto aí, pessoas que investiram muito, gastaram muito, contrataram funcionários e tal, e estão perdendo aí funcionários por conta dessas mudanças aí de legislação e tal, e estão tendo aí prejuízo, né? E armas que estão ficando aí, eu não sei se essas armas vão conseguir sair de novo do país, porque elas provavelmente não serão adquiridas aqui dentro. Tal. Isso gera um prejuízo muito grande aí, eu lamento pela atividade econômica em si, prejuízo. Doutor Daimon, tem um exemplo do que o senhor estava falando. O que acontece? O senhor falou que o decreto 11.366 revogou não revogou tudo, mas revogou uma grande parte do arcabouço normativo. Mas tem um detalhe. O que ele não quis revogar foi bem claro. Por exemplo, ele deixou que continuasse gerando efeitos, obviamente em vigor, o artigo 8º do decreto 9847, que é o que diz que os dados do Sigma têm que ser compartilhados com o Sinarme. Aí como é que eu explico para um cidadão assim, olha, existe uma obrigação imposta ao poder, uma obrigação de fazer imposta ao poder público em que todos os dados de armas do Sigma têm que ser compartilhados com o Sinarme. Entretanto, se você não cadastrar no Sinarme aquilo que já é obrigação do poder público, você vai ter sua arma apreendida. Bom, cara, isso é kafkaniano. Não, doutor... Eu não tenho nome para dar isso. Eu vou pegar um gancho aí no que o doutor está colocando, é o seguinte, explicar isso para o brasileiro, às vezes a gente até consegue. A gente faz, olha, está dizendo isso, mas não vai ser isso e vai ser assim. Se entendeu assim. O outro problema é você explicar isso por exemplo, um americano. Eu já tive um cliente americano que aconteceu foi o seguinte, ele foi instruído por um outro advogado para trazer um dinheiro para o Brasil. E essa instrução era para comprar um determinado bem, um determinado imóvel. Aí ele trouxe o equivalente a mais ou menos uma quantia de, não me lembro, mas talvez 600 mil, vamos dizer, para a compra do imóvel. Só que foi feita simplesmente uma transferência entre bancos. Não houve uma comunicação à Receita Federal, não houve uma comunicação de nada. Então chegou aquela informação do banco, olha, chegou aqui cento e tantos mil dólares. E aí o banco não liberava o dinheiro para saque, não liberava nenhum tipo de transferência, e ele não conseguia entender por que não voltavam também com o dinheiro dele para o Brasil, para os Estados Unidos, uma vez que o dinheiro tinha origem lícita, ele comprovou tudo que foi pedido, etc., mas o banco simplesmente demorou meses para fazer isso, a quase vias de entrarmos com uma ação para a resolução disso. Outra coisa, às vezes você tem situações simples, por exemplo, tem uma placa de pare, né, que a gente a brasileirada vai ficar até complicado se falar isso, mas tem uma placa de pare nos Estados Unidos, pare é pare. Então o cara vai parar o carro. Aqui a placa de pare é a mesma coisa que nada, o cara vai dar só aquela olhada e vai passar batido, né? Então,
são coisas que a gente não consegue, infelizmente, ter uma explicação lógica para cá, e isso vira um normal, aquilo que o doutor Abrão também falou, vai virando uma coisa, né, de você pega, fala, não, vamos fazendo assim, aquele vamos fazendo de qualquer jeito que vai resolver, e no final acaba passando batido, e as pessoas acabam obedecendo e seguindo isso. Então, assim, até para aquelas que estão mais revoltadas com tudo, né, com qualquer coisa aí, procurem meios legais, não fiquem aí querendo dar um de super-homem aí, de querer fazer as coisas, indo na cabeça de que o doutor Daimon mesmo também prova de uma situação em que a pessoa estava reclamando do recadastramento, falou assim, incitando as pessoas a não fazer o recadastramento. Depois a pessoa diz, não, eu não sei nem porque eu estou discutindo isso, porque eu não preciso fazer o recadastramento. Então a pessoa está incitando, mas também não vai fazer o recadastramento, porque ela não precisa, ela não tem nenhuma arma adquirida depois de 2019. Então, é fácil fazer isso. Porque uma coisa é a gente ter a ideia e falar assim, não, eu posso agir em legítima defesa, né, teoricamente. Beleza. Mas age em legítima defesa, você vai ver o problema judicial que possivelmente você vai enfrentar, você vai ficar anos com aquela dor de cabeça ali, para depois dizer, para provar que o focinho de porco não era tomado. Então, não é simples, é um país de leis complicadas, de aplicação de leis complicadas. Vamos lá, só considerações mais aí, doutor Abrão, para a gente encerrar. As minhas considerações finais são essas. Não só no caso da legítima defesa é isso, você tem os pré-requisitos no artigo 25. O artigo 25 foi criado por pessoas com formação à direita, mas que nem por isso deixavam de ter uma excelente visão técnico-jurídica, Heleno Fragoso, Francisco Assis de Toledo. O artigo 25 é suficiente, fala em perigo atual, perigo iminente, até a título de perigo iminente. Eu tenho duas jurisprudências de São Paulo antigas que eu uso sempre, sendo a prova direcionada no único sentido a demonstrar de forma inequívoca que o réu agiu sobre o palio da legítima defesa ao atirar contra a vítima que, isso é importante, munida de um facão, passou a proferir-lhe ameaças, assim como a seu colega, de uma equipe policial, a absolução sumária é a medida que se impõe. Outra, age em legítima defesa quem, na iminência de ser agredida a faca pela vítima, pessoa belicosa e temível, nela desfecha tiros de revólver, matando-a. Está na RT 529332. São jurisprudências que falam bem do perigo iminente, quanto o perigo real não é tão complicado, o perigo iminente é sempre complicado. Fala aqui eu gosto dessa jurisprudência que fala do facão, fala da pessoa belicosa e temível, quer dizer, essa jurisprudência seca ela é muito importante porque ela aborda uma questão interessante, não só o risco das armas brancas, como também o perfil de quem age contra você. Quer dizer, o antecedente de uma pessoa belicosa, uma pessoa temível, já de facão em punho, te ameaçando, nessa hipótese foi suficiente para a legítima defesa, eu acho correto, porque a pessoa é o que ela... O ser humano é o comportamento dele público. Se é uma pessoa que já tem uma tendência à violência, naturalmente ela instiga em você um instinto reativo de defesa, e aí é legítima defesa. Eu no que diz respeito às armas, não sou desarmamentista, já falaram aí, então é desarmamentista. No Brasil é assim, né? Se você fala uma coisa que as pessoas não ouvem para entender, as pessoas ouvem para responder. Se você fala para uma pessoa que o que ela não quer ouvir, você está contra ela, né? É típico da nossa polarização. E não sou desarmamentista, minha família toda foi formada por policiais, todos atiram, minha filha atira, todos na minha família atiram, né? Minha mãe atirava, meu pai foi delegado, meu avô, eu tenho uma arma histórica do meu avô, levou um tiro na coluna com um revólver 38, da década de 40, eu tenho essa arma até hoje, é o xodó. Eu não sou desarmamentista, eu acho que todo mundo pode ter o que quiser, inclusive se puder liberar mais aí, vou comprar mais, vou comprar, mas nós temos que seguir a legalidade. Eu acho sempre isso, que eu vou sempre primar pela legalidade, eu vou sempre defender a legalidade, ainda que essa legalidade não me agrade. Volto a dizer, a legalidade hoje está aí, não me agrada. Eu acho que ela foi feita de sopetão, embrulhou um monte de gente no decreto, restringiu direitos e garantias individuais.
prerrogativas funcionais, como é o caso do MP e do Judiciário, dos juízes, dos promotores, dos auditores fiscais também. A nossa lei complementar, não é lei ordinária, foi atropelada, mas é o que está de boa, é o que eu tenho para me alimentar, é o que eu vou alimentar. São essas minhas considerações. Doutor Luiz Davi, por gentileza, suas considerações. Primeiro agradecer ao doutor Daimon esse convite. Na próxima live que o senhor fizer, vamos falar de direito tributário, tá bom, doutor Daimon? Tem 3 criminalistas para um tributarista nessa mesa. Bom, minhas considerações finais seriam: para cada treino vivo, 5 treinos em seco. 10 minutos de manhã, 10 minutos à noite, memória muscular. Legítima defesa sem memória muscular não vence. E minha segunda consideração final: façam cadastramento. Doutor Marcelo Chad, por favor. Bom, mais uma vez aí, uma honra estar na presença dos doutores aí, ter aprendido com os doutores. As colocações, acho que a gente acabou abordando bastante o tema. Trazer a ideia para o pessoal que está nos ouvindo aí, que as coisas no Brasil não são simples, o direito não é efetivamente, às vezes, o que está no livro, e às vezes ele é um excesso do que está no livro. A gente precisa ter essa noção. Fica uma colcha de retalhos em alguns momentos, em outros momentos usa como se fosse um quebra-cabeça e acabam esquecendo de todos os princípios iniciais das normas, dos direitos, etc. Então, faço aí as palavras dos colegas, as minhas aí, só fera. Obrigado aí. Obrigado a todos aí, obrigado aí pela presença, por terem aceito o convite, tá? Um grande abraço aí, obrigado e até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus aí. Grande abraço. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Obrigado a todos. Obrigado. Abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.